Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da semana. E atenção, temos Papa. Há fumo branco, nesta altura, Rosário Lira a sair da chaminé que está no topo da Capela Sistina. É fumo branco, Daniel Belo, eu ouço com muita dificuldade, mas na realidade é surpresa, correria e euforia. Há fumo branco aqui na Praça de São Pedro. As pessoas tentam aproximar-se o mais possível da Basílica e da janela do Papa, onde virá o Papa. Daqui a cerca de 45 minutos, o cardeal Jean-Louis Taurin virá primeiro anunciar o nome do novo Papa e vai fazê-lo em latim, utilizando o em latim e depois o apelido. O momento pelo qual esperávamos está a chegar, aberta a cortina, aberta a porta da varanda na Basílica de São Pedro. Vamos conhecer o novo Papa. Eminentissimum, acreverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Eram 18 horas e 6 minutos quando o fumo branco saiu da Capela Sistina no Vaticano, anunciando que os 115 cardeais haviam chegado a acordo. Uma hora depois, com a Praça de São Pedro completamente cheia, era revelado o sucessor de Bento XVI, o cardeal e arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Foram assim necessárias 5 votações para o conclave eleger o nome do novo Papa, uma eleição muito mais rápida do que muitos esperavam. A rapidez da eleição manteve a tendência das últimas décadas, que não superaram as 11 votações. Jorge Mário Bergoglio vai ser conhecido como o Papa Francisco I. Minutos depois do anúncio, o novo Papa, o Papa Francisco I, falava pela primeira vez aos fiéis. Fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, buonasera. boa noite. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo Os meus qui. colegas cardeais foram buscar o Papa aos confins do mundo. Vi ringrazio l'accoglienza, Agradeço o acolhimento la comunità diocesana di Roma. à comunidade Al suo diocesana de vescovo. Roma. Grazie. O Papa Francisco I apelou ainda à fraternidade na Igreja e rezou pelo seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, nas suas primeiras palavras na varanda da Basílica de São Pedro. Afinal, quem é Bergoglio? O jornalista Walter Medeiros deixa-nos aqui o percurso do novo Papa. Sucessor de Bento XVI, nasceu em dezembro de 1936 em Buenos Aires e foi ordenado em dezembro de 69 numa faculdade de Teologia do Norte da Argentina. A preparação sacerdotal acabou por ser concluída numa universidade em Madrid. O então padre Jorge Mário Bergoglio dedicou grande parte do seu percurso à docência em vários colégios, seminários e faculdades. Regressou à sua Argentina natal em 1972 para ensinar noviços em São Miguel de Tucumán. Já na década de 80, ascende a reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia da mesma localidade do norte do país. Conclui, entretanto, o doutoramento na Alemanha e segue de novo para a Espanha para assumir o lugar de confessor e diretor espiritual da Companhia de Jesus em Córdoba. A nomeação como bispo acontece em maio de 1992, quando João Paulo II lhe confiou a diocese de Auca e o tornou bispo auxiliar de Buenos Aires. 5 anos mais tarde, foi nomeado arcebispo coauditor e em 1998, depois da morte do cardeal Carracino, ascende a bispo de Buenos Aires. Foi presidente da Conferência de Bispos da Argentina entre 2005 e 2011. Quando foi nomeado cardeal, convenceu centenas de argentinos a não viajarem para Roma. Em vez de irem ao Vaticano celebrarem a nomeação, Bergoglio pediu que dessem o dinheiro da viagem aos pobres. A visão prática da pobreza caracteriza de resto o novo Papa, um intelectual jesuíta que viaja de autocarro e gosta de futebol.
Das muitas reações a esta escolha, olhamos agora para duas que vêm do continente africano. Dom Pedro Zili, bispo de Bafatá, deposita bastante esperança no novo Papa, no momento em que a crise mundial afeta os valores, Valdir Araújo. Dom Pedro Zili, bispo de Bafatá, diz que ao saber o nome do novo Papa, teve duas reações. A primeira, relacionada com o nome que este Papa adotou, Francisco. Eu acho que Francisco, esse nome que ele escolheu, é um programa. A igreja tem que sempre fazer esforço para viver na pobreza, para fazer opção pelos pobres, viver uma vida santa. Então, para mim, ele propõe com esse nome um programa de papado, um programa para a igreja, um programa para todos nós. A segunda emoção é o facto deste Papa vir de um outro continente, o mesmo que o do bispo de Bafatá, que é brasileiro. É o primeiro, a ser Papa fora do continente europeu, na América Latina. É meu vizinho lá do Brasil, somos vizinhos, então também é uma alegria. Revela que a igreja está cada vez mais se abrir para todos os continentes, revela uma igreja de uma juventude. No momento de crise mundial que atinge as mais diversas esferas humanas, Dom Pedro Zili tem esperança de que o Papa Francisco venha ajudar a devolver a fé e a paz aos que lutam para sobreviver aos novos tempos. Que ele propusesse com força o primado de Deus na vida do mundo, na vida da economia, na vida dos valores. Então, que ele consiga propor um caminho com Deus. Sobre os escândalos da Igreja Católica, o bispo de Bafatá diz que se a Igreja é santa, ela é também humana. Por isso, os pecadores não são só aqueles que estão fora da igreja. Com humildade, reconhecêssemos nossos pecados e todos nos aproximássemos do sacramento da confissão, porque é uma graça de Deus para os pecadores. Então, também todos nós, bispos, cardeais, cristãos, entrássemos todos na fila da confissão para pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. O bispo de Bafatá revela um grande desejo, cuja realização seria uma bênção. A Igreja Guineense vai convidar o Papa Francisco a visitar a Guiné-Bissau. Seria uma bênção, grande alegria. Onde está Pedro, lá está a igreja. Eu acho que nós vamos fazer um convite para ele vir. Recorde-se que o único Papa que visitou a Guiné-Bissau foi João Paulo II, em 1990. A eleição do novo Papa manteve a doutrina universalista da Igreja Católica. É desta forma que a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe reage à eleição do Papa Francisco I esta noite no Vaticano. A declaração é do Bispo do Namibe, Dom Dionísio Isilenapo. Eu penso que os senhores cardeais escolheram bem. Certamente este tempo todo foi para saber estar atentos às emoções do Espírito Santo, que os inspirou para que indicassem o cardeal até então de Buenos Aires, da Argentina. Também é o pêndulo da Igreja Universal que se expressa neste sentido. A Igreja é universal. Nós não olhamos para a proveniência quando por aquilo que a pessoa deve fazer para a Igreja, a sua entrega. E o seu discurso, as suas primeiras palavras poucas, mas fortes e profundas, de um Papa que quer caminhar com o povo, e o Papa, como dizia italiano, il Papa per il popolo, para o povo, é significativo. Mas também esta mudança, digamos assim, de um Papa que nos veio agora da América Latina, é a definição da Igreja e esta universalidade da Igreja que se expressa nisso. E temos confiança que ele conduzirá a Igreja, porque certamente nesses tempos assim que nós estamos a viver do século XXI. Segundo Dionísio Isilenapo, o novo Papa tem pela frente o desafio da renovação interior do espírito no quadro da fé católica em todo o mundo. Os desafios da Igreja são, antes de tudo, a Igreja é a renovação interior, não é a vida espiritual, mais do que as ações externas, atingindo as coisas externas. E sobretudo para que a Igreja se reencontre na oração, na espiritualidade, na fé, e também se possa comunicar ao mundo de uma forma nova e renovada, de uma forma intensa aos homens do século XXI. Não é que se adapta às suas realidades, mas procurando introduzir esta palavra de Deus, que seja escutada, amada e estimada esta palavra por todos os homens de boa vontade e todos os continentes e quadrantes do mundo. O Bispo da Diocese do Namibe, em nome da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, reagir à eleição já
esta noite do Papa Francisco I. Em direto de Moçambique tenho nesta edição Dom Dinis Sengulane, bispo da Igreja Anglicana em Moçambique. Muito boa tarde, já boa noite aí em Moçambique. Senhor bispo, como é que vê esta notícia de que ao segundo dia acaba de sair fumo branco da chaminé da Capela Sistina? Primeiro, felicitar os cardeais que em tão pouco tempo deixaram que o Espírito Santo lhes iluminasse para reconhecer a pessoa que Deus escolheu para liderar a Igreja Católica nesse momento e assegurar que igrejas como a Anglicana vinham orando desde o primeiro dia ou mesmo antes do início do conclave. Eu estive reunido com outros bispos anglicanos na África do Sul e oramos para que a eleição do Papa ocorresse de uma maneira ordeira. Então, só podemos dizer que Deus respondeu às orações, porque em tão pouco tempo conseguiram chegar a um consenso. E bem-vindo ao novo líder e queremos assegurá-lo das nossas orações. Foi com alegria e humildade que em Cabo Verde o primeiro-ministro José Maria Neves recebeu a notícia da eleição de novo Papa, esperando agora reforçar as relações do seu país com o Vaticano. Também o bispo de Santiago, por seu lado, saudou a eleição de um Papa não europeu. Jornalista João Pereira da Silva. Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago, saúda a eleição de um Papa de fora da Europa como a expressão da universalidade da Igreja. A Igreja não é exclusivamente a Europa, a Igreja é mundial, global e universal, considera Dom Arlindo Furtado, que adianta na sua reação à eleição do cardeal Jorge Bergoglio que a Europa não é o centro do mundo, que o centro do mundo é, isso sim, a própria pessoa. O bispo de Santiago considerou interessante a escolha do nome Francisco pelo novo Papa, alegando que Francisco foi um homem pobre, simples e que muito trabalhou para aproximar a concretização da paz entre as religiões. O primeiro-ministro José Maria Neves saudou por seu lado com regozijo, humildade e responsabilidade a eleição do novo Papa e espera que as relações entre Cabo Verde e o Vaticano possam consolidar-se em breve com a assinatura da Concordata. Tal como em todo o mundo, nestas ilhas atlânticas onde se firmou a Igreja Católica mais ancestral do continente africano, os cabo-verdianos acompanharam com ansiedade o conclave do Vaticano e reagiram com alegria ao fumo branco da Capela Sistina, escreveu José Maria Neves na sua mensagem enviada ao novo Papa. Com a eleição de Jorge Bergoglio, o primeiro-ministro espera parcerias cada vez mais fortes e consolidadas com o Vaticano, na base da Concordata, que, aliás, já está pronta, faltando apenas as assinaturas. João Pereira da Silva, o delegado da RTP em Cabo Verde, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, o bispo de Mindelo, Hildo Fortes, reiterou hoje a sua obediência ao Papa Francisco, dizendo esperar que ele seja um pastor santo e que conduza a Igreja pelos caminhos que Deus vai ditando. Há fumo branco aqui na Praça de São Pedro. Os cardeais católicos escolheram. Habemus Papa. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. Está a ouvir a revista da semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva numa edição de Germano Campos. Na atualidade lusófona propriamente dita, começamos por Angola, onde a UNITA entregou segunda-feira na Procuradoria-Geral da República um processo de responsabilização criminal contra o presidente José Eduardo dos Santos. Vamos saber o que se passa com o jornalista António Simões. A UNITA entregou hoje na Procuradoria-Geral da República Angolana um processo de responsabilização criminal contra o presidente José Eduardo dos Santos, acusado de ter praticado 7 crimes contra o Estado entre 2010 e 2012. O documento, com mais de uma centena de provas, foi entregue pelo secretário-geral da UNITA e indicia o chefe de Estado em crimes de fraude eleitoral e traição. As acusações foram confirmadas ao jornalista António Silva Santos pelo deputado da UNITA, Daniel Domingos. Crime contra a traição, crime contra a criação de movimentos fantasmas
uma série de crimes que a seu devido tempo vamos expor e toda a comunidade nacional e internacional terá o seu acesso. Falou em movimentos fantasma, que podia ser mais explícito, faz favor? O que eu posso dizer sobre movimentos fantasmas é, por exemplo, a convocação em cabida de elementos chineses que fizeram toda a fraude. Portanto, um grupo de elementos chineses tiveram em cabida a fazer a fraude que foi processada nas eleições. Portanto, esse é um movimento fantasma. Além disso, existem vários outros fatores. A UNITA diz ter provas de que o presidente angolano orquestrou a fraude eleitoral no último escrutínio. Verificamos que desde 2010 que o presidente da República tem conjugado um conjunto de ações que transformaram as eleições de 2012 numa autêntica fraude. Por essa razão, nós juntamos um conjunto de 123 peças fundamentais e hoje a direção da UNITA, por intermédio do secretário-geral, foi à Procuradoria-Geral da República e fez a entrega desse material que compreende crimes de natureza gravíssima contra o Presidente da República, mais elementos da sua área da governação. Daniel Domingos, deputado da UNITA, o maior partido da oposição angolana, entregou hoje na Procuradoria-Geral da República Angolana mais de uma centena de documentos que indiciam o chefe de Estado como responsável por diversos crimes, entre os quais a fraude eleitoral. O MPLA reage à queixa-crime interposta pela UNITA na Procuradoria-Geral da República contra o chefe de Estado angolano, pela voz de Sérgio Rescova, secretário-geral da Juventude do partido. O MPLA não entende porque é que, vários meses após as eleições gerais, a UNITA acusa o presidente de Angola de fraude eleitoral e traição. Esta atitude da UNITA, de 7 meses depois das eleições, que está contra resultados eleitorais que foram reconhecidos pela comunidade internacional e não só como sendo justas e livres, é de facto uma forma que a UNITA tem para mostrar que não tem um programa concreto de trabalho político em prol do desenvolvimento do país, que é isso que devia ter um partido que se diz ser o maior da oposição. Sérgio Rescova considera ainda que a UNITA está com uma liderança confusa. O que é que eu considero incoerências promovidas pelo seu líder, o presidente Samancur? É o facto de, por exemplo, não aprovaram a Constituição, mas todos os dias falam de inconstitucionalidade. Participaram e aprovaram por unanimidade a Lei Geral sobre as Eleições, mas logo a seguir, e 7 meses depois, vem dizer que esta lei ou estas eleições não foram corretas ou justas. Mas a história, infelizmente, mostra que essa é uma postura quase que permanente da UNITA. 92, não aceitou os resultados eleitorais. 2008, o procedimento foi quase semelhante. E hoje, depois de 7 meses, vem mais com uma atitude dessa. Críticas da UNITA feitas pelo líder Críticas, aliás, à UNITA feitas pelo líder da Juventude do MPLA após o maior partido da oposição angolana ter interposto na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra o presidente de Angola por fraude eleitoral e traição. O líder parlamentar da Casa Convergência Ampla de Salvação de Angola diz que há falta de transparência na gestão petrolífera. André Mendes de Carvalho afirma que há dinheiro a circular e pessoas com cada vez maior poder económico em Angola. A falta de transparência é o grande problema que a nossa força política levanta. Nós vemos alguns dinheiros mal parados pelo mundo fora, de algum lado devem estar a sair. Aqui não há grandes indústrias que criem riqueza, não há uma agricultura desenvolvida. Esses dinheiros que andam mal parados saem de onde? São dinheiros do petróleo. Entendemos que devemos fechar essas torneiras que estão a jorrar petróleo de maneira indevida. Em termos reais, Angola produz 1.750.000 barris de petróleo por dia, números oficiais avançados pela petrolífera Sonangol. Um dado estatístico que é visto com apreensão
pelo analista político angolano Nelson Pestana Bonavena, que também fala na falta de transparência na gestão da Sonangol. Não há transparência na gestão desse recurso natural que está entregue a Sonangol. Sonangol é uma caixa preta do Presidente da República e ele gera esse recurso a seu bel prazer. Eu tenho uma intuição de que poderá haver mesmo uma exploração paralela, uma exploração no escuro, para lá desse 1.750.000 barris dia. A desconfiança do analista político angolano Nelson Pestana Bonavena perante a gestão petrolífera da Sonangol. Revista da semana. São Tomé e Príncipe aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2013, uma votação que não contou com a presença dos deputados da ADI. Carla Henriques. A proposta passou com os votos a favor dos deputados das bancadas que sustentam o governo. Os 26 deputados da oposição da ADI não estão a participar nos trabalhos parlamentares, estiveram por isso ausentes do debate e da aprovação do OGE. No final, o primeiro-ministro Gabriel Costa lançou um apelo à estabilidade do país. A única forma de invertermos a situação atual é aumentarmos, efetivamente, a produção. Nós não temos outro caminho. E por isso é que precisamos da tranquilidade, da estabilidade para que os nossos parceiros continuem a acreditar em nós. Nós precisamos de criar um ambiente econômico para que haja terreno fértil para que os investidores possam trazer dinheiro para São Tomé e Príncipe, possam investir em São Tomé e Príncipe. Tomamos boa nota das intervenções feitas aqui pelos seus deputados quanto ao facto de devermos privilegiar o endividamento interno através de títulos e bilhetes de tesouro e não, portanto, privilegiar o endividamento externo. As palavras do primeiro-ministro são tomense no final da aprovação do OGE para 2013. A aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2013 em São Tomé e Príncipe, onde segunda-feira começou uma greve dos profissionais da saúde. Oscar Medeiros. Todos os hospitais e centros de saúde do país estão paralisados. De acordo com a porta-voz dos sindicatos do setor da saúde, Bem-vinda Vera Cruz, apenas os serviços mínimos estão a ser prestados. A greve está confirmada, começou hoje e estamos nesse momento com os serviços todos. Quer dizer, estamos nesse momento só garantindo serviços mínimos. Quais são os serviços mínimos? O serviço mínimo é a emergência. Isso quer dizer alguém que pode perder a vida e nós vamos salvar. Qual é a percentagem da adesão à greve? Praticamente 100%. Os postos de saúde espalhados também estão parados? Os postos de saúde todos estão parados. Essa greve vai durar quanto tempo? Vai durar até o governo satisfazer os nossos pedidos. Quais são esses pedidos essenciais? O nosso pedido é um despacho que garante a criação de uma comissão da parte do governo e os líderes sindicais para negociar. Porque é verdade que o governo foi sensível para negociar. Mas para isso nós temos que ter um documento comprovativo que nos garante que é verdade que isso vai acontecer. Esta manhã já houve casos de doentes que precisaram dessa prestação de serviço mínimo? Eu acho que eu não estou no banco, não sei. Só talvez médica lá pode dizer alguma coisa. E no banco de urgência do Hospital Dr. Aires de Menezes, apenas alguns doentes, os mais graves, estão a ser atendidos. Está atendendo, vi que a menina está com gripe e tosse. Depois eu cheguei agora, estou à espera. Mas ainda não foi atendida? Ainda. E o que é que disseram? Para esperar um pouco. Trouxe também o senhor para coisa. E já foi atendida? Ainda. E o que é que disseram? Estão para esperar. O que hoje está na greve não dá para fazer tratamento. E está cá há quanto tempo? Já tem meia hora aqui. E ninguém atende? Não atende ainda, não. A senhora também está à espera, não é? Sim, trouxe meio para fazer tratamento. Disseram que não podem pegar doente hoje porque o doente está na greve. Mas esse tratamento tem que fazer constantemente toda segunda-feira e botar à espera do doutora. O que é que vai fazer? Fazer desantagem. Tirar líquido na barriga. E a doutora ainda não chegou? A doutora não está lá embaixo em greve. De acordo com os sindicatos dos setores da saúde, a adesão à greve é de 100%.
Reportagem do correspondente da RDP África em São Tomé e Príncipe, no primeiro dia da greve da saúde, na segunda-feira. A greve dos profissionais de saúde, que começou ontem, segunda-feira, em São Tomé e Príncipe, já foi suspensa. Os representantes dos 4 sindicatos do sector decidiram suspender a paralisação, uma vez que estão a negociar com o governo, como acaba de explicar a RDP África, a porta-voz das 4 organizações sindicais. Bem-vinda, Vera Cruz. A greve foi suspensa porque já começamos a negociação ontem com o governo, que ainda estamos a negociar. Já suspendeu. Estamos a trabalhar normalmente. Tem alguma previsão? A negociação está combinada para 2 semanas. A conclusão da negociação. A greve dos profissionais de saúde de São Tomé e Príncipe, que começou ontem, já foi suspensa. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Em Cabo Verde foi reeleito pela 5ª vez José Maria Neves como líder do PAICV. O atual primeiro-ministro cabo-verdiano recolheu 98% dos votos expressos. A candidatura do agora reeleito líder do PAICV registou com satisfação a forma tranquila e responsável como decorreu esta votação. O maior partido da oposição cabo-verdiana, o MPD, diz, no entanto, que a reeleição de José Maria Neves é mais do mesmo. A reeleição de José Maria Neves à frente do PAICV é mais do mesmo, diz Fernando Elísio Freire, líder parlamentar do MPD, que acusa o primeiro-ministro de ser o grande responsável pela situação atual do país. A situação atual do país é o responsável, a situação pelo desemprego, pelas desigualdades regionais, pela falta de oportunidades dos jovens e das pessoas, é o responsável, é o PAICV e o José Maria Neves. O líder dos deputados da oposição apresenta um rol de políticas que considera negativas e de situações que estão a criar dificuldades ao desenvolvimento da economia no arquipélago. Temos uma dívida pública muito elevada. Estamos com um déficit orçamental já muito preocupante e, mais grave ainda, temos, neste caso, o Ministério das Finanças, que é o Ministério responsável pela gestão das finanças públicas do país, numa situação caótica e sem qualquer tipo de liderança e de organização. E quanto à visão de futuro que José Maria Neves tem vindo a apresentar nas suas mais recentes intervenções públicas, Fernando Elísio Freire reage assim. Eu também tenho, os meus filhos têm, você, o jornalista, tem, os cabo-verdianos todos têm uma ambição para Cabo Verde em 2100, em 2150. E vamos falar disso e não vamos responsabilizar-nos pelo presente e pelo futuro de curto prazo. José Maria Neves, há 13 anos na liderança do PAICV, foi este domingo reeleito numa corrida onde não teve adversários, com 70% dos militantes eleitores a confirmarem o seu apoio ao atual primeiro-ministro. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. Vamos agora para a Guiné-Bissau nesta revista da semana da RDP África. O governo de transição da Guiné-Bissau quer lançar bases para o futuro em matéria de proteção dos direitos das crianças. A intenção foi manifestada pelo Ministro da Justiça na abertura do Seminário Internacional sobre a inclusão da proteção da criança na reforma em curso no setor da justiça. As Nações Unidas, através do Gabinete Integrado de Apoio à Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, NIOGBIS, estão a apoiar a iniciativa e o ministro Mamadou Saïd Baldé reafirma o empenho do Executivo de Transição. Da nossa parte, estamos determinados em tudo fazer para que se dê passos mais concretos e acertados na defesa dos direitos das nossas crianças. Estamos conscientes da escassez de meios e da limitação temporal deste governo, mas ainda assim não deixaremos de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, lançando sementes para os trabalhos que possam vir a ser desenvolvidos pelos futuros governos. É nesse sentido que lançamos uma vasta campanha de sensibilização com vista à erradicação do subregistro, condição indispensável para o estabelecimento da filiação, um dos direitos mais sagrados da criança. A problemática da proteção das crianças é uma questão muito complexa, pelo que a resposta deve ser multifacetada, interinstitucional. Por isso, apelo e espero uma colaboração muito estreita entre as diferentes instituições e atores vocacionados. É preciso uma ação coordenada e harmoniosa. Só assim é que poderemos esperar obter resultados úteis.
Também na cerimónia de abertura do seminário, a Presidente do Instituto da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau, Inácia Sanhá, reconheceu que, apesar de esforços, a situação dos menores no país continua a ser preocupante. Apesar do progresso significativo foi feito em termos de promoção e proteção dos direitos das crianças na Guiné-Bissau, mas o quadro ainda está escuro e as disparidades entre o mundo urbano e rural ainda prevalecem. Por isso, nós devemos todos conjugar esforços para eliminar todos os obstáculos à promoção dos direitos fundamentais das crianças, e uma atenção especial deve ser dedicada às crianças da zona rural em situação de vulnerabilidade. Assim como é urgente a tomada de medidas proativas para atacar os fatores que as tornam invisíveis. Senhor Ministro da Justiça, o Instituto Mulher e Criança acolheu com muita satisfação o seu despacho que isenta o registro de nascimento a todas as faixas etárias durante um período de 5 meses. Portanto, nós queremos assegurar que apoiaremos a disseminação desta informação junto da comunidade. O seminário terá duração de 2 dias e nele participam juízes, magistrados do Ministério Público, polícias e técnicos do Instituto da Mulher e da Criança. O Ministro da Justiça do Governo de Transição da Guiné-Bissau, Mamadou Seydou Baldé, defendeu hoje que o tráfico de droga no país diminuiu consideravelmente. Falando na cerimónia que marcou os 30 anos da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, o Ministro disse que o empenho do Executivo no combate ao narcotráfico foi implementado sem o apoio da comunidade internacional. Khalifa Kassamá. O curso do Ministro da Justiça do Governo de Transição nas cerimônias comemorativas de 30 anos da Polícia Judiciária guineense ficou marcado com o combate ao tráfico de droga no país. Mamadou Seydou Baldé defendeu na sua intervenção que o tráfico de droga no país diminuiu consideravelmente devido ao empenho do governo de transição no combate ao fenómeno. As estatísticas, na opinião do Ministro da Justiça, revelam que está consideravelmente diminuída a utilização do território guineense no referido tráfico transatlântico devido ao empenho das autoridades de transição, sem apoio da comunidade internacional, apesar de se levantarem ainda vozes infundadas contra esta realidade. Mamadou Seydou Baldé apelou à comunidade internacional para que disponibilize meios materiais e financeiros que permitam capacitar e operacionalizar as entidades vocacionadas no combate ao tráfico de droga. O ministro reconheceu que a estrutura geográfica da Guiné-Bissau, um país com um arquipélago, com várias ilhas desabitadas, sem proteção militar, oferece condições favoráveis para que a prática de crimes organizados e o tráfico de droga tenham lugar. Pelo mesmo diapasão, afina o Procurador-Geral da República. Abdou Mané disse igualmente que são precisos mais meios para que a Polícia Judiciária possa desempenhar as suas funções, pedindo ao Governo de Transição para que sejam criadas estruturas da Polícia Judiciária a nível das regiões do interior do país. O Ministro da Justiça do Governo de Transição da Guiné-Bissau a defender que o tráfico de droga no país diminuiu devido ao empenho do Executivo. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. E agora Moçambique, onde há novidades em termos autárquicos. O governo moçambicano pretende criar novos municípios. Atualmente Moçambique conta com 43 municípios. A proposta para a criação de novos municípios deverá ser submetida à plenária da Assembleia da República, que arranca esta quarta-feira. A ministra da Administração Estatal, Carmelita Namachlua, disse haver condições para o alargamento do número de municípios no país. Já há a pretensão do governo de podermos avançar nesse sentido, porque achamos que há condições materiais, as populações também acham que é uma melhor via para poderem participar mais ativamente e de uma forma também dinâmica no processo de governação local. Então o governo vai correspondendo com essas expectativas das populações, também de acordo com aquilo que é a experiência e a realidade do nosso país. A ministra da Administração Estatal acrescentou também haver uma proposta do governo para a criação de novos distritos. A proposta dos distritos que nós levávamos era de 13 novos distritos, mas na interação com a 4ª Comissão, que é a nossa comissão, a comissão que tem trabalhado conosco no tratamento dessas questões, acha que nós devíamos aprimorar melhor o próprio projeto e vamos trabalhar sobre isso. Por isso, dos 13 distritos novos propostos, é possível
que tenhamos muito mais. Ministra Carmelita Namachlua e o plano do governo moçambicano para a criação de novos distritos no país. Esta manhã, a capital moçambicana foi palco de uma manifestação de veteranos de guerra. Os antigos combatentes manifestaram-se junto às instalações onde se reúne o Conselho de Ministros, o que terá levado a Polícia da República de Moçambique a utilizar um canhão de água para dispersar o protesto. Em direto neste jornal, o correspondente da RDP África em Moçambique, Arão Coambe, já sabemos que a manifestação já terminou, mas como é que a mesma decorreu? Às primeiras horas da manhã, os desmobilizados de guerra concentraram-se de frente ao edifício onde funciona o Conselho de Ministros. A polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo, como também um canhão de água, para dispersar centenas de manifestantes que exigem o pagamento de uma pensão equivalente a cerca de 400 euros. O governo tem vindo a afirmar que tudo fez no sentido de encontrar uma solução sólida com vista a satisfazer as preocupações dos desmobilizados de guerra. Este incidente de hoje ocorre numa altura em que o Presidente da República, Armando Guebuza, encontra-se no estrangeiro. Guebuza está na Austrália, onde vai manter conversações com as autoridades australianas em torno de projetos mineiros em Moçambique. Esta manhã, a RDP África apurou, junto do porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República, que a Polícia da República não irá permitir que os desmobilizados de guerra se concentrem de frente ao edifício onde funciona o Conselho de Ministros. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia sugeriu que os mobilizados se desloquem ao Ministério dos Combatentes, onde irão encontrar uma plataforma de diálogo com o Governo. Em direto de Maputo, o correspondente da RDP África em Moçambique, Arão Coambe, ele que acompanhou a manifestação de veteranos de guerra que decorreu esta manhã sem incidentes. Na Austrália, o chefe de Estado moçambicano foi conhecer de perto um dos maiores terminais de carvão. Os recursos naturais, Arão Coambe, são a grande aposta da deslocação de Armando Guebuza. Moçambique e a Austrália pretendem reforçar a cooperação no domínio da exploração dos recursos minerais. Esta terça-feira, em visita de Estado à Austrália, o presidente Armando Guebuza esteve no terceiro maior terminal de carvão do mundo, localizado na região de Mankay, na Austrália. Empresas australianas estão neste momento a trabalhar em projetos de exploração mineira na província de Tete, no centro de Moçambique. A ministra dos Recursos Minerais, Esperança Bias, disse que a visita ao terceiro maior terminal de carvão do mundo permitiu que Moçambique colhesse novas experiências no domínio da exploração mineira. É uma experiência que penso que já está sendo transportada para Moçambique. Esta empresa de quem nós fomos visitar hoje está a trabalhar com os caminhos de ferro em Moçambique e quero acreditar que, com base nesta visita de Sua Excelência o Presidente da República da Austrália, a cooperação vai ser ainda muito mais forte. E tendo em conta também o nível de desenvolvimento que nós estamos a ter na área mineira. Ministra dos Recursos Minerais, Esperança Bias, e a visita que o Presidente da República, Armando Guebuza, efetuou hoje ao terceiro maior terminal de carvão do mundo, localizado na região de Mankay, na Austrália. Esta deslocação do chefe de Estado moçambicano à Austrália a apostar nos recursos naturais ou recursos minerais e também nesse reforço das relações entre os dois países. A Assembleia da República de Moçambique inicia hoje a sua 7ª e última sessão ordinária da presente legislatura. Até 24 de maio, os deputados do Parlamento moçambicano vão discutir uma agenda com mais de 40 pontos. Arão Coambe. Com 40 pontos agendados, arranca hoje a 7ª sessão ordinária da Assembleia da República. Dos pontos agendados, o destaque vai para a apresentação, pela primeira vez, da informação do Provedor de Justiça. A 7ª sessão ordinária do Parlamento vai igualmente apreciar o informe do Procurador-Geral da República. Para a bancada parlamentar da Frelimo, na voz do respectivo porta-voz Edmundo Elisa Matos, um dos pontos essenciais da sessão é a presença do Governo no Parlamento. Iremos colocar de forma responsável e séria ao Governo questões relacionadas com a reconstrução destas infraestruturas e a construção de novas infraestruturas. Para a Renamo, segundo o seu porta-voz Arnaldo Chalaua, a agenda da sessão é bastante rica. A aparição do Procurador-Geral da República, que vai dar a informação geral sobre o aparelho judiciário
Temos também a questão do provedor da justiça pela primeira vez à Assembleia da República. E aí vamos fazer uma ponte, um paralelismo para percebermos efetivamente qual é a percepção do povo moçambicano deste novo figurino. O Movimento Democrático de Moçambique defende, segundo o deputado Lutero Simango, a aprovação na 7ª sessão ordinária do Código Penal. Os nossos tribunais estão com dificuldades de julgar casos ligados à corrupção. Por isso, há uma necessidade, há uma urgência se aprove a revisão do Código Penal. Deputado Lutero Simango e as expectativas em torno do arranque hoje da 7ª sessão ordinária da Assembleia da República. Na abertura de mais uma sessão parlamentar em Moçambique, o maior partido da oposição pede esclarecimentos ao governo sobre o caso de alegado envolvimento do ministro da Agricultura no contrabando de madeira. O pedido da Renamo foi registado pelo jornalista Arão Coambe. A exigência foi feita pela chefe da bancada parlamentar desta formação política, Angelina Enoch, na abertura da 6ª sessão ordinária do Parlamento. Há cerca de 3 semanas, uma agência de investigação britânica denunciou o suposto envolvimento do ministro da Agricultura, José Pacheco, no contrabando de madeira para a China. A Renamo, hoje no Parlamento, exigiu que o governo preste esclarecimentos à sociedade sobre este assunto. A vontade com que um cidadão chinês contrabandista de madeira fala e expõe a sua atividade, aliando-se a um ilustre quadro sênior do partido no poder, a Frelimo, e proeminente ministro desta República de Moçambique, do qual nutro muito respeito, preocupa a todos os moçambicanos. Um filho desta terra, desta pátria amada, compatriota nosso, defensor dos interesses do pacato cidadão moçambicano, responsável pela inspeção, irmão de um chinês contrabandista, é preocupante. Angelina Enoch, chefe da bancada parlamentar da Renamo, exigindo do governo esclarecimentos sobre o suposto envolvimento do ministro da Agricultura de Moçambique, José Pacheco, no contrabando de madeira para a China. Um pedido feito na abertura da sessão parlamentar em Moçambique. Revista da semana. Ainda em Moçambique, a representante da ONU Mulheres naquele país falou esta semana dos 15 anos de luta para a aprovação da lei contra a violência doméstica. O assunto foi tema de um debate nas Nações Unidas, em Nova Iorque, à margem da sessão do Comitê sobre o Estatuto da Mulher, que terminou na semana passada. Em entrevista à Rádio ONU, Valéria Campos de Melo falou do desafio de empoderamento e igualdade de género no país, no quadro da expansão da campanha para regiões rurais. Quando esse processo foi levado ao Parlamento, inicialmente não foi muito bem recebido no Parlamento, na Assembleia da República de Moçambique. Primeiro porque teve origem fora, né? Então houve aquela reação inicial dos parlamentares, mas também por causa de toda a questão que é importante em Moçambique e vários outros países de África, dos valores, né? Ou seja, a violência contra a mulher deve ser submetida a algum tipo de legislação ou não? É um assunto de família a ser tratado em casa, do qual não se fala e que permanece um tabu, né? Então esse foi um principal obstáculo, né, inicialmente, de convencer de que não, era um assunto, obviamente, que merecia legislação, era um assunto de direitos humanos, era uma prioridade para a questão do empoderamento da mulher e da igualdade de gênero em Moçambique, né? Então, uma luta longa que levou à aprovação dessa lei em 2009, que foi uma conquista fundamental para as mulheres moçambicanas. RDP África. Em Portugal, o início da semana ficou marcado pela notícia do alargamento por mais um ano para cumprir a meta do déficit até 2015. João Costa Dias. A Troika vai alargar por mais um ano o prazo, ou seja, até 2015, para que Portugal possa corrigir o déficit público. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters, que cita uma fonte da Troika que está ainda em Lisboa, no âmbito da 7ª avaliação às contas do Estado.
jornalista Miguel Videira. De acordo com esta fonte, os representantes da Troika reconhecem que, face à degradação da economia europeia, Portugal precisará de mais um ano para cumprir essa meta, 3% do PIB. Nota esta fonte que, por exemplo, este ano o Governo já reviu em baixo os números da recessão, 1% inicialmente, agora quase 2%, previsão que torna mais difícil o cumprimento da execução orçamental, por conseguinte o déficit. O Ministro das Finanças já tinha dado conta desta possibilidade do alargamento do prazo. Também Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia, este fim de semana, em entrevista ao Expresso, dizia que concordava e que iria fazer a proposta ao Conselho Europeu. De acordo com a Reuters, é já uma certeza, a meta do déficit de 3% do PIB é para cumprir só em 2015. A Antena 1 procurou obter uma confirmação junto ao Ministério das Finanças, sem sucesso. A Troika alargar até 2015 o prazo para que Portugal possa resolver o problema do déficit público. Em Portugal, os parceiros sociais querem que a Troika alargue o prazo para o pagamento do déficit. Sindicatos e patrões querem mais que um ano, mas até agora o Governo ainda não deu sinais de estar receptivo a esta pretensão. Federico Moreno. A uma só voz, os parceiros sociais pedem mais tempo para reduzir o déficit. Um ano é pouco, na opinião de sindicatos e patrões, entre eles João Vieira Lopes, da Confederação de Comércio e Serviços. Mais um ano parece-nos completamente insignificante. Qualquer cidadão português sabe que quando comprava uma casa cara, comprava por 20 ou 30 anos de empréstimo. Portanto, não percebemos como é que o governo português está a ser tão pouco ambicioso. Para Arménio Carlos, da CGTP, o alargamento do prazo não passa de uma ilusão promovida pelo governo. Isto é uma forma de iludir as pessoas e a opinião pública para continuarem a prosseguir uma política de austeridade e de sacrifícios. Também o líder da Confederação Empresarial, António Saraiva, entende que a estratégia devia ser outra. Portugal tem que encontrar em Bruxelas um mecanismo que promova investimento que promova crescimento e crescimento que reduza o desemprego. E isto foi transmitido ao Sr. Primeiro-Ministro. Pela UGT, João Proença põe em causa as metas traçadas. Para nós será profundamente negativo que se insista nos cortes, nomeadamente os cortes de 4 mil milhões de euros. É profundamente negativo que se mantenha o objetivo do déficit. O resultado final é para o ano ficar em 3%. Parece completamente ridículo e isso será de facto reforçar a austeridade e, portanto, a crise. Patrões e sindicatos de mãos dadas na defesa de mais tempo para controlar o déficit e contestando o corte permanente de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. O plano para desenvolver e redimensionar a rádio e televisão de Portugal prevê a possibilidade de um processo de despedimento coletivo se as rescisões amigáveis que vão ter início este mês não surtirem efeito. O Ministro dos Assuntos Parlamentares foi apresentar o plano de reestruturação da RTP ao Parlamento, mas não adiantou quantas rescisões vão ser necessárias. Miguel Relvas falou também dos canais internacionais de televisão para garantir um reforço das duas estruturas. A RTP África em Cabo Verde e em Moçambique funciona em canal aberto. Hoje existe uma partilha muito significativa de conteúdos com as televisões dos países de língua portuguesa, partilha essa que vai ser reforçada com a televisão moçambicana e com a televisão angolana. Têm sido feitos contactos nesse sentido, mas a administração da RTP teve a oportunidade de definir, já enviou, foi para a ERC, e sei que também já esteve aqui nesta comissão, o pedido de passar a haver uma direção de canal para os canais internacionais. Portanto, o objetivo que aqui está em cima da mesa é o de reforçar claramente a afirmação, reforçá-lo com meios. Já hoje é possível poder dizer que o canal RTP África tem sido capaz de gerar receitas, e essa aposta é uma aposta que vai continuar a ser acentuada, como disse, também com a oportunidade de permuta de conteúdos com as televisões desses mesmo países. Hoje é inquestionável o prestígio e a importância que nos países de língua portuguesa, e não só nas comunidades portuguesas, a RTP África dispõe. O mesmo no mundo com a RTP Internacional, que nós sabemos que é necessário continuar a reforçar. O Ministro Miguel Relvas, na apresentação do plano de reestruturação da rádio e televisão de Portugal. RDP África. E está tudo dito e contado nesta revista da semana da RDP África. Foi uma edição de Germano Campos. Regressamos de hoje uma semana, depois da 1 da tarde.
Multidão ao rubro na Praça de São Pedro, quando às 18h06, hora de Lisboa, o sinal chegou vindo da chaminé da Capela Sistina. Há fumo branco aqui na Praça de São Pedro. Os sinos da Basílica de São Pedro tocaram a repique, assinalando a eleição de um novo Papa no conclave à quinta tentativa. Pouco mais de uma hora depois do fumo branco, foi aberta a cortina e a porta da varanda da Basílica. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. O cardeal francês Jean-Louis Taurin anunciou o nome do eleito. Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio, o argentino de 76 anos, que decidiu adotar o nome Qui sibi nomen imposuit Franciscum. O Papa Francisco surgiu de óculos, já envergando as vestes brancas, avançou para encarar o mar de gente que enchia a praça, acenando à multidão. Fratelli e sorelle, buonasera. O primeiro Papa das Américas disse mesmo que parecia que os cardeais o tinham ido procurar ao fim do mundo. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A multidão rendeu-se ao líder número 266 da Igreja Católica. A emoção dos fiéis tornou-se mais evidente quando Francisco se curvou, anunciando um minuto de silêncio e pedindo aos católicos que rezassem por ele. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. O novo Papa abandonou a varanda, despedindo-se dos fiéis no culminar de um processo repleto de ansiedade e expectativa. Boa noite e bom repouso. Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da semana.